Uma certa vez eu ouvi a seguinte frase: flexibilidade é uma das características das pessoas de sucesso. Humildade também é uma das características das pessoas de sucesso. E aqui nós já quebramos uma crença. Qual crença? Que crença é essa? A crença de que humilde é quem não tem dinheiro. Humilde é quem é pobre financeiramente. Humilde é quem vive na escassez. Humilde é aquela pessoa que nunca chegou a lugar algum, que não conquista, que não avança, que não alcança. E não é nada disso. A pessoa humilde, considerada humilde, é aquela que aceita conselhos, é aquela que aceita ser discipulada, é aquela que aceita ser ensinada, é aquela que é flexível. E aqui eu não estou falando para que você abra mão dos seus princípios, dos seus valores, daquilo que você acredita. Não é nada disso. Não é para você abrir mão da sua fé, da sua crença, absolutamente nada disso. E por que eu falo sobre isso? Porque muitas mulheres cristãs confundem as coisas. Porque se eu for flexível, então eu vou estar em cima do muro. Porque se eu for flexível, eu vou aceitar qualquer coisa, eu vou me posicionar de qualquer jeito. Se eu for flexível, uma hora eu sigo aquilo que Deus nos ensina, outra hora não. Se eu for flexível, uma hora eu tenho que abrir mão, deixar de me posicionar, me calar, outra hora eu tenho que brigar. Eu tenho percebido nesses anos e com a minha experiência de já ter atendido mais de centenas de empreendedoras, que as mulheres estão indo para os extremos. Ou eu sou tudo ou eu sou nada. E isso é algo que eu tenho trabalhado com as minhas clientes ao longo das sessões. Você não precisa estar no tudo ou no nada. Eu tenho clientes que já me disseram assim: Marjorie, eu me cansei tanto de carregar uma armadura que hoje eu larguei a minha armadura e hoje eu me sinto fragilizada, me sinto fraca, me sinto como uma vítima, não só da sociedade, mas da minha história, enfim, de tudo que eu venho vivendo até mesmo no meu negócio, mas eu me recuso a pegar a armadura. E aí eu sempre falo pra ela: precisa mesmo de estar nos dois extremos? Você precisa estar carregando a armadura sempre como a Xena guerreira, ou você larga a armadura e fica como um bebê fragilizado, recém-nascido, enfim, que tá ali pronto para ser manuseado por qualquer pessoa, conduzido por qualquer pessoa, ensinado por qualquer pessoa, aceitando os cuidados que vier a ela, sejam eles bons ou ruins? Nós não precisamos estar nos dois extremos. E aí, esse é o grande ponto aqui. Cadê a flexibilidade? E eu me lembro dessa frase, como essa frase me marcou. Flexibilidade é uma característica das pessoas de sucesso. Teve uma fase em que eu estudei absolutamente tudo que eu conseguia sobre as características das pessoas de sucesso, personalidade das pessoas de sucesso, atitudes das pessoas de sucesso, habilidades das pessoas de sucesso, porque eu procurava aquilo que faltava em mim. Só que muitas vezes, ao olhar para aquilo que falta em nós, nós fragilizamos a nossa identidade. Por falta de identidade, nós acabamos olhando para aquilo que nos falta, para aquilo que nós não temos força para fazer, para ser, para sustentar, para estruturar, para fortalecer. E aí nós entramos em um ciclo. Eu olho para aquilo que me falta, me sinto frágil e aí eu sou inflexível. Eu não consigo me adaptar. Eu não consigo encaixar aquilo que eu aprendo. Vou te dar um exemplo aqui. Se você é uma empreendedora, provavelmente você hoje, já em 2026, você busca ou até já fez alguns cursos e mentorias sobre marca pessoal, sobre posicionamento, sobre marketing digital, sobre produção de conteúdo. E aí, o que pode estar acontecendo é que você está performando como uma réplica. O que isso significa? Por não ter essa flexibilidade, por não conseguir adaptar aquilo que você aprende à sua realidade, à sua essência, à sua identidade, você acaba se tornando uma réplica. Ou você consegue fazer exatamente como aquela pessoa que você aprendeu com ela está fazendo, ou você não faz de jeito nenhum. Eu acredito que a essa altura do campeonato você já deve estar se identificando com o que eu estou falando aqui. Já que eu não consigo fazer como a fulana de tal, já que eu não tenho as mesmas habilidades, eu não tenho os mesmos recursos, eu não tenho as mesmas ferramentas, eu não consigo acessar os mesmos lugares, eu não consigo falar como ela, eu não consigo gravar como ela, eu não consigo me expressar como ela, eu não consigo gesticular, eu não consigo performar como ela, eu não faço de forma nenhuma. E o que isso
nos revela? O que que isso revela sobre você? O que que esse comportamento, essa decisão de estar sempre no 8 ou 80, de não ser flexível, de não se adaptar e de recusar essa flexibilidade na sua vida, isso mostra uma prepotência. Então, neste episódio do Rompa o Ciclo, nós vamos falar sobre prepotência. Como romper o ciclo da prepotência? Como que você foi parar nesse ciclo e nem percebeu? A prepotência é algo muito sutil. Muitas pessoas acreditam que não serem flexíveis, isso é, não vou abrir mão dos meus princípios, não vou abrir mão dos meus valores, não vou abrir mão daquilo que eu acredito, eu não vou abrir mão de ou eu conquisto, ou eu vou pro tudo, ou nada. E aí a pessoa acredita que ela está sendo uma pessoa coerente, uma pessoa de altíssimo nível de responsabilidade, uma pessoa de... eu esqueci a palavra agora, mas enfim, sabe? Aquela pessoa que, é um caráter assim indiscutível e etc. Até me lembrei aqui, não, eu sou uma pessoa que eu ando em linha reta, eu não olho nem pra direita e nem pra esquerda. Eu pego aquele meu objetivo e vou nele, enquanto eu não conseguir, eu não paro e etc. Não me interessa o que as pessoas dizem, não me interessa o que as pessoas estão fazendo. Muitas vezes isso é prepotência. Você confunde prepotência com determinação, obstinação, com dedicação. E muitas vezes você nem percebe que você está sendo prepotente. Quando você não aceita conselho, quando você não aceita ser discipulada, quando você não aceita orientação, quando você diz eu já sei, eu já fiz, ou quando você até pede o conselho de alguém, a ideia de alguém, só que aí você nem percebe que você vira para aquela pessoa e fala assim, não, mas o fulano de tal, que faturou mais, que fez mais, que isso mais, que aquilo mais, ele diz totalmente o contrário. Eu já passei por isso, tá? A vontade que dá de olhar pra pessoa e falar, tá, então vai lá e faz o que a pessoa tá te dizendo. Ah, mas eu já fiz. Tá, então se você já fez, por que não deu certo? Entende? Muitas vezes você pode estar sendo prepotente e não é por maldade, não é por maldade. É por vontade de vencer, é por vontade de conquistar, é por vontade de fazer acontecer, é por vontade de ter as coisas, é por vontade de ter sucesso, de ser bem-sucedida. Enfim, é por vontade, é por ambição, é por desejo. Então você nem percebe que você entra nesse ciclo da prepotência. Só que a prepotência, ela te enrijece, ela faz com que você seja uma pessoa inflexível. A prepotência, ela é aquela característica que cega as pessoas, sabe? As pessoas não percebem que elas estão sendo prepotentes e que não tem nada de humilde e que não tem nada de admirável nessa característica. Não, eu sei, eu faço, eu já fiz, eu já fui, eu já aconteci, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. A pessoa é extremamente prepotente. Você vai dar um conselho, você vai dar uma orientação. Não, eu não preciso, não, eu tô pagando não sei quantos mil em tal mentoria, não tô pagando não sei quantos mil pro fulano, não tô... Tipo assim, quem é você na fila do pão pra me dizer alguma coisa? Eu já passei por experiências como essa, até com amigas queridas que já conversei sobre este assunto. Só que hoje não é pra olhar pro outro, mas sim pra olhar pra nós, pra mim. Você se olhar, eu me olhar. Esse é o objetivo aqui do Rompa o Ciclo. Não é pra você assistir isso aqui como quando você está em um culto e você fica... Fulana precisava ouvir essa palavra. Fulana precisava ouvir esse sermão. Fulana precisava disso aqui. Hoje quem precisa dessa mensagem aqui, desse vídeo, desse conteúdo, é você. Porque você pode estar sendo prepotente e nem percebeu. E essa característica, esse comportamento, na verdade, não é uma característica. Eu vou corrigir aqui pra você. Esse comportamento está te impedindo de prosperar, está te impedindo de ser feliz, está te impedindo de ter melhores resultados, está te impedindo de ser menos sobrecarregada, está te impedindo de ter uma vida mais tranquila, menos exaustiva. E eu vou te provar com uma história bíblica. Se você está assistindo o Rompa o Ciclo pela primeira vez, o Rompa o Ciclo é uma série de vídeos que nós trazemos como base princípios bíblicos, histórias bíblicas, tá? Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui pra você, que prepotência é um comportamento sabotador. E você pode estar presa nesse ciclo da prepotência porque este é um comportamento que te cega e não é um comportamento admirável. Esse comportamento de eu sei tudo, eu dou conta de
de tudo, eu já estou aprendendo com fulano de tal e etc. É muito interessante que eu passei por isso, tá? Durante a minha adolescência e juventude, eu fui muito rebelde. Por vários fatores e etc, já tratei em terapia, já ressignifiquei muitas coisas, mas eu fui muito rebelde. Hoje, eu paro e analiso, cara, eu poderia ter escutado a minha mãe. Eu deveria ter escutado a minha mãe quando ela me disse isso, quando eu achava que ela estava sendo chata, que ela estava sendo intrometida, que ela estava sendo uma entrona, que ela estava só pegando no meu pé. Eu deveria ter escutado ela. E hoje, eu paro pra analisar. Quando as pessoas vêm me dar conselhos, quando as pessoas vêm me dar ideias, primeiro ponto, eu pedi ideia para essa pessoa, eu pedi um conselho, eu sempre analiso isso, tá? Porque tem pessoas que são entronas mesmo. Segundo ponto, essas pessoas têm liberdade para falar comigo, para me dar orientações, para me dar ideias e etc. Se eu já dei essa liberdade para a pessoa, eu paro para analisar. É porque eu já dei essa liberdade para ela e ela, de fato, ela já sabe o caminho que eu estou trilhando, então ela está contribuindo aqui comigo. Aí tudo bem. Terceiro ponto, a pessoa está me dando um conselho, uma orientação, ou ela está me criticando? E aí tem uma diferença entre a crítica e o conselho, tá? Normalmente quem te critica não traz ponto de melhoria. Não traz. A pessoa só te dá uma crítica. Se você receber uma crítica, aprenda a devolver o desconforto. E aprenda a extrair tesouros e aprendizados dessa crítica. Se uma pessoa vem te criticar, e isso eu aprendi no livro que fala sobre Salomão, que explica sobre a sabedoria de Salomão. Acredito que é o homem mais rico do mundo, Salomão, o homem mais rico que já existiu, algo assim, tá? Mas vamos lá, olha só, você quer aprender com crítica? Quando uma pessoa te criticar, você vai olhar pra ela e dizer assim, maravilha, entendi a sua crítica, mas qual é o ponto de melhoria? O que você acha que eu posso melhorar? O que você acha que eu posso fazer de diferente então? Se a pessoa não tiver nada pra te passar, esquece, ela só quer te criticar. Agora, se ela te disser, olha, você poderia fazer assim, eu já vi o fulano fazer assim, eu já vi alguém fazendo assim, aí sim você pode extrair um tesouro, um aprendizado daquela crítica, tá? Então, esses são os pontos que eu analiso quando as pessoas vêm falar comigo. Por quê? É muito importante que eu não seja inflexível. É muito importante que eu não crie escudos de proteção ao meu redor. É muito importante que eu não resista a mudanças. Porque normalmente, quando as pessoas vão nos dar novas ideias, conselhos e etc., é normal, tá? O primeiro movimento é a gente dar uma recuada, a gente dar uma bloqueada, é resistir a essa nova informação, a esse novo conhecimento. Isso pode acontecer por vários fatores. Pelo simples fato de ser uma nova informação, então a sua mente ainda precisa analisar, precisa absorver aquela informação. Pode ser por rebeldia, por orgulho e pode ser por prepotência, tá? E aí você fala, não, porque eu sou, porque eu faço, eu aconteço, que liberdade que a pessoa tem e etc. Às vezes você tá achando que você tá agindo super bem, que o seu comportamento está alinhado, coerente à vida que você sonha em ter, mas na verdade você só está sendo prepotente. E essa prepotência te enrijece e inflexibilidade não é uma característica das pessoas de sucesso. Quando você para analisar, se você assiste podcasts, por exemplo, você consegue observar nesses podcasts de grandes nomes hoje, de grandes empresários, de grandes pessoas de sucesso, que elas estão sempre prontas para aprender. Elas são humildes o suficiente para dizer, cara, interessante isso aí que você tá falando, fala mais, me ensina mais, nossa, isso eu não sabia. E ela escreve. Você vê muito o Joel J e vários outros nomes, eu já vi Paulo Vieira, eu já vi Alfredo Soares fazendo isso, aprendendo um com o outro. São pessoas, empresários, são nomes de grande sucesso, são pessoas com muita credibilidade, com muita autoridade no mercado, mas que estão o tempo todo aprendendo. Por quê? Porque elas são flexíveis, porque elas não são prepotentes. Elas já eliminaram esse comportamento, elas já romperam esse ciclo da prepotência. Sabe? Então isso é muito interessante de você observar. Se você resiste a toda e qualquer nova informação, conselho, ideia, feedback negativo, ele é necessário para aprimoramento. Se você bloqueia tudo isso, se você resiste a tudo isso, se você é inflexível em relação a novos conhecimentos, a discipulado, a nova orientação e etc., vai ser muito difícil que você alcance o sucesso, que você seja uma mulher bem-sucedida, que você seja feliz. E aqui eu quero trazer para você o exemplo de Moisés. Moisés, inclusive, acredito que em Levítico ou Êxodo, no final de Êxodo ou ali no meio de Levítico, fala sobre a característica principal de Moisés, que era a humildade. Moisés era humilde. E eu me lembro no dia que eu li isso, que eu falei, meu Deus, só sendo muito humilde mesmo, para suportar esse povo aqui, misericórdia. Mas enfim,
Leia Gênesis, Êxodo e Levítico que você vai entender o que eu estou te dizendo. Então, é uma característica predominante de Moisés, uma das mais relevantes, porque você sabe, tudo que é relevante é mencionado aqui na Bíblia. E quando não é relevante, não é mencionado. E essa é uma característica que é mencionada a respeito de Moisés. Ele era humilde. E lá no capítulo 18 de Êxodo, olha que interessante, eu não tô aqui para pregar para você, tá? Se você tá aqui pela primeira vez e não é uma mulher cristã, enfim, não lê a Bíblia, não é uma cristã praticante, eu não estou aqui para pregar para você. Eu estou aqui para te ensinar a respeito de desenvolvimento pessoal, comportamento que vão te levar a ser uma mulher bem-sucedida e feliz. Mas eu busco como referência pessoas que são alinhadas aos meus valores, aos meus princípios, como mulher cristã. Então, eu vou trazer aqui para você esse exemplo de Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 11, diz o seguinte. Vou contextualizar a história para você, tá? De forma bem rápida. O sogro de Moisés tinha ido visitar Moisés. Moisés foi o homem que Deus escolheu para ir lá no Egito e livrar o seu povo, os hebreus, das mãos de Faraó, da escravidão que aquele povo vivia, se eu não me engano, há mais de 400 anos. Então, não vou me lembrar ao certo ao número. Se eu estiver errada, me corrijam aqui nos comentários, tá? Então, Moisés foi essa pessoa, foi o homem que Deus escolheu para ir lá tirar os hebreus da escravidão. Eram mais de 600 mil homens. Vocês têm noção disso? Mais de 600 mil homens. Fora mulheres, fora crianças e etc. Lá em Números existe todo um censo que fala sobre esses números, tá? E eram mais de 600 mil. Eu confesso que eu fiquei surpresa, porque quando nós vemos nos filmes, nas histórias, a gente imagina aquele pequeno povo, né? No máximo ali o tamanho de um estádio. Não, gente. Eram 600 mil e lá vai cacetada. Então Deus escolheu Moisés. Ele era um homem humilde, mas ao mesmo tempo ele era um homem de muita relevância, de muita importância. Ele era o líder de um povo. Ele era um líder. Ele era aquele, como diz lá no Goiás, o manda-chuva. Era aquele que ia à frente, era aquele que falava diretamente com Deus e passava ali as orientações e etc. que Deus passava a ele repassava para os hebreus, para os israelitas. Então, ele era um homem de extrema importância. Mas olha só, o sogro de Moisés foi visitá-lo. E aí lá no versículo 13 do capítulo 18 diz o seguinte: no dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. Quantos problemas você não tem para resolver por dia? Na sua casa, nos seus negócios? Se você tem mais de um filho, só aí já começa a gestão, né? Só aí já começa o seu treinamento de liderança. Eu tenho 2 meninas. Tem dia que tá tudo lindo, maravilhoso, tem dia que eu estou apartando, tem dia que eu tenho que organizar, é uma agindo de uma forma, a outra se sentindo atacada, é briga daqui, briga dali. Então, o nosso lar é a nossa primeira escola de gestão. E nós, mães, temos esse feeling de gestão. Nós, mulheres, temos esse feeling de gestão. Mas olha lá, voltando aqui para Moisés. Moisés sentou-se para resolver alguns problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperou diante dele em pé desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele tentava fazer pelo povo, perguntou: o que você está fazendo com este povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Imagina aquele tanto de gente, aquele tanto de BO. Porque se eu tenho 2, eu já tenho que resolver BO. Você que tem empresa aí, quantos colaboradores você tem? E aí você tem que resolver BO entre os colaboradores, porque dá treta. Se não tiver uma boa gestão, uma boa liderança, vai dar treta. E aí você tem que organizar tudo, principalmente um ambiente que trabalha muitas mulheres. Eu já trabalhei na empresa do meu pai, eram meu pai, minha mãe, eu e minhas 2 irmãs. É treta, então precisa de liderança. Aí olha o que Moisés respondeu: o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito suas instruções. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Olha só, muitas vezes, o que as pessoas dizem? Quem sou eu na fila do pão para falar alguma coisa para você, não é mesmo? Você que é empreendedora, a inteligente, a profissional, a que sabe tudo, a que é isso, a que é expert nisso, a que já estudou isso. Você é tão prepotente que as pessoas têm até medo de te ajudar. Mas eu costumo dizer uma coisa: normalmente quem tá de fora tem uma visão privilegiada. E aqui eu vou te ensinar algo que eu aprendi há algum tempo atrás, há uns 3, 4 anos atrás, que foi imprescindível para eu chegar onde eu estou hoje. Eu moro nos Estados Unidos e muitas vezes aqui nos Estados Unidos nós vivemos situações que nós nos encontramos sozinhas, solitárias. Se você é uma mulher imigrante, inclusive me deixa saber aqui de onde você me assiste, vai ser um prazer te conhecer. Em qual estado você mora. E aí muitas vezes
Eu e meu esposo nos víamos sozinhos para tomar decisão. Quem é imigrante sabe. Não adianta você ligar para um parente no Brasil, ele não vai saber te ajudar. Ele não sabe como é a vida aqui, como é a realidade aqui. Ele ainda vai dizer, você tá reclamando de barriga cheia, pelo menos você tá aí, você não tá aqui nesse governo no Brasil, as pessoas não entendem. E às vezes você está em um processo, em uma jornada diferente da maioria dos imigrantes. A maioria dos imigrantes que estão só preocupados em trabalhar a hora, aí você decide empreender. Eles vão falar, você é louco, você podia estar limpando casa, você podia estar trabalhando de helper, você podia estar entregando delivery, você podia estar fazendo isso, você podia estar pegando part-time e etc. Nada de errado com as escolhas de cada um. Mas entende que as pessoas não vão saber te aconselhar. Elas não vão saber te orientar da melhor maneira. Só que o que acontece? Se você não tem bons conselheiros ao seu redor, você precisa aprender a dar essa afastada. É como se a sua visão se transformasse em uma visão de drone. Imagina que você não faz parte da sua vida e faz uma visão assim de 360 graus da sua vida. Inclusive, foi fazendo essa atividade, vamos dizer assim, esse exercício terapêutico, que eu identifiquei que há 4, 5 anos atrás eu estava sendo uma pessoa inflexível. Eu não permitia que ninguém chegasse perto de mim. Por mais que elas não estavam vivendo a mesma realidade que eu, elas viam coisas, pontos cegos que eu não conseguia enxergar. Um ótimo exemplo aqui, ó. Sabe quando você está dirigindo um carro? Uma pessoa está do seu lado. E aí você vai virar para a esquerda, só que você tem que olhar ali para a direita para ver se está vindo o carro. E chega um momento que fica um ponto cego. Aí você fica naquela, você vai, você volta, você vai, você volta. Você não consegue ver. Você fala, ô fulano, dá uma olhada aí para mim, me avisa quando eu posso entrar. Aquela pessoa, ela não está na direção, ela não está no volante, mas ela está tendo uma visão privilegiada em relação a você. Entende? Então, se você não tem ninguém ao seu redor que tem uma visão privilegiada em relação a tudo que você está vivendo, você dá essa afastada, essa visão 360, dá uma olhada na sua vida, faz uma análise, quais são os meus pontos cegos, aonde eu preciso colocar as pessoas, aonde eu preciso ter pessoas estrategicamente. Porque às vezes eu estou fechando demais o meu círculo e a hora que eu preciso de alguém para olhar os meus pontos cegos, eu não tenho. Então, muitas vezes nós estamos bloqueando pessoas, tá? Mas, claro, não pode ser também qualquer pessoa. A gente tem que analisar quem que a gente vai colocar no nosso lado. Às vezes tem pessoas que não estão vivendo com o mesmo propósito, não estão com o mesmo objetivo que a gente, mas são pessoas confiáveis. São pessoas que vão te dar um bom conselho, que vão te ajudar a olhar esse ponto cego. E não ficar te criticando, e não ficar ao seu lado falando, não vai não, já que você não tá enxergando, você fica quieta aqui. E você tá falando, olha pra mim aí, e ela fala, não, você que tá dirigindo. Entende? Tá conseguindo entender a diferença de pessoas que você tem que ter ao seu redor? Que você precisa ouvir? E aí, voltando aqui para a história, olha só, lá no versículo 17, o sogro de Moisés diz, o que você está fazendo não está bom, disse o sogro de Moisés. Lembra que eu falei aqui, ó, vou fazer uma pausa aqui, ó. Lembra que eu falei pra você que quando você romper o ciclo da prepotência, você vai ficar mais aliviada, menos exausta, menos sobrecarregada? Então, olha aqui, ó, lá no versículo 17. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. Então, ou seja, quando você quer fazer tudo, quando você quer resolver tudo, quando você acredita que você está no controle de tudo, o que acaba acontecendo é que você se sobrecarrega, fica exausta e as pessoas que estão ao seu redor também acabam ficando exausta. Porque tudo tem que esperar por você, tudo tem que ser do seu jeito, porque você é uma pessoa inflexível. E isso traz problemas no seu casamento, nos seus negócios. Muitas pessoas, quando eu e meu esposo começamos a ser sócios, muitas pessoas diziam pra mim, Marjorie, eu não consigo. É impossível eu e o meu esposo sermos sócios. Vai dar briga, vai acabar casamento, porque assim, são os dois cabeça dura. Na verdade, são dois inflexíveis, são dois prepotentes. São duas pessoas que podem estar ou cheias de orgulho, cheias de remorso, ou com a identidade fragilizada, ou cheias de feridas emocionais. E por conta dessas feridas emocionais, a sua mente desenvolveu mecanismos de defesa. Então hoje, por se defender da dor, a sua mente te defender das dores dessas feridas emocionais, ela também te defende de tudo que é bom, de tudo que vocês podem estar vivendo, de toda a prosperidade e abundância que você e seu esposo podem estar construindo juntos. Então muitos casais, por prepotência, por inflexibilidade, acabam não prosperando, acabam não vivendo algo extraordinário, experiências extraordinárias, resultados extraordinários, por estarem presos nesse ciclo aqui. E isso traz exaustão, traz esgotamento, traz vários outros problemas, tá? Que eu não vou abordar muito aqui, não vou me aprofundar muito aqui para não ficar tão longo. E aí ele disse o seguinte, ó, é um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Agora ouça-me e escute o meu conselho, e Deus esteja
esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhes as questões trazidas pelo povo. Ensine a eles os decretos, as instruções de Deus, mostre os israelitas e etc. E aí, lá embaixo ele fala, no entanto, escolha dentre o povo os homens capazes e honestos que temam a Deus e odeiam o suborno. Nomeie como os líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. Deixe os líderes decidirem as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão o seu trabalho. E aí, voltando aqui pro exemplo de quando eu comecei a empreender com meu esposo. É claro que teve treta, teve conflito e etc. Mas por quê? Porque teve um momento que eu percebi, eu dei essa recuada, fiz essa visão 360 e um dia eu disse a ele, nós estamos agindo como se nós fôssemos inimigos e nós estamos erguendo os nossos escudos um contra o outro. Nós precisamos ser flexíveis. Nem eu estou te atacando e nem você está me atacando. Mas devido à exaustão, por essa inflexibilidade e prepotência, né, que essa prepotência ela acaba trazendo essa inflexibilidade, fortalecendo a inflexibilidade, e a inflexibilidade acaba se transformando em uma pessoa prepotente. Nós não estamos chegando a um acordo e está remando um para um lado, outro para o outro. E o que isso vai acontecer? Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vai ser exaustivo, vai ser trabalhoso, nós vamos entrar em um esgotamento, em uma exaustão mental e emocional, nós vamos nos ferir e nenhum negócio vai fluir e vai acabar com o nosso casamento. Então nós precisamos reduzir as nossas resistências, abaixar esses escudos e eliminar essa prepotência, romper esse ciclo da prepotência e nos tornarmos mais flexíveis. E aí o primeiro ponto foi entender e reconhecer no que ele era muito bom em fazer e o que eu sou muito boa em fazer. Naquilo que ele é muito bom, ele cuida. Eu só aconselho, eu só oriento, eu só ajudo nas tomadas de decisões. E naquilo que eu sou muito boa em fazer, eu me responsabilizo, mas sempre com ele ao meu lado, com ele aconselhando e trazendo os pontos de vista dele, que muitas vezes são os meus pontos cegos. E no que ficou sobre responsabilidade dele, eu atuo ali analisando os pontos cegos e mostrando pra ele aquilo que ele não está enxergando. E foi assim, ó, maravilhoso. Foi assim, extraordinário. Entende? Então, nem tudo é só para nós. Isso é gestão. E para dar certo, para um projeto dar certo, para uma família crescer, como eu disse, a nossa família é a nossa primeira empresa. É o primeiro lugar onde nós temos que aprender a gerenciar da melhor maneira possível, para que nós alcancemos os melhores resultados possíveis, prospere cada dia mais e tenha cada vez menos problemas. Esse é o objetivo. E por que muitos casais não agem dessa maneira? Por vergonha. Porque não querem ser vulneráveis ou se mostrarem vulneráveis. Homens muitas vezes agem dessa maneira. Mas não se enganem, nós mulheres também muitas vezes agimos dessa maneira. E aí nós não queremos aceitar, nós não queremos palpite, nós não queremos conselho, nós não queremos aceitar que o outro é melhor em nós em determinada área, com determinada demanda. E é importante reconhecer isso. É importante romper o ciclo da prepotência. Nós não somos boas em absolutamente tudo. E nós não conseguiríamos fazer absolutamente tudo. Essa conversa de que eu não preciso de homem mais nada, pelo amor de Deus, sai dessa mesa. Abre mão dessa narrativa. Larga essa narrativa pra lá, porque ela não te pertence, ela não vai te fazer bem. Ah, porque eu sou melhor, porque homem é limitado, homem não isso, homem não consegue ajeitar isso, homem... Para com isso. Para com isso. Porque homens são bons em determinadas áreas que você não é, que nós mulheres não somos. E nós precisamos reconhecer isso. Então muitas mulheres, ainda sendo conduzidas pela proteção da dor que é gerada pela ferida de invalidação que foi feita lá na infância, que aconteceu lá na infância, hoje muitas mulheres não reconhecem, não aceitam reconhecer que o outro é bom, que o outro é melhor que ela em determinada área, em determinada demanda, porque ela não aceita ser invalidada, porque aceitar isso, na verdade, para ela é aceitar a invalidação. E não é, mulher. Você vai ter tempo, liberdade, leveza para ser boa em outras áreas, naquilo que você realmente domina, naquilo que você realmente é boa. E muitas vezes, devido a tanta demanda, devido a tantas obrigações, a tantas responsabilidades, nós mulheres, nós não conseguimos olhar para tudo, resolver tudo, mas nós estamos colocando tudo em cima da gente. Eu conheço mulheres que, tipo assim, o esposo dela não tira o lixo da casa, não porque se ele tirar o lixo, ele não sei o que, e aí vai sujar o chão, pelo amor de Deus, aí ela vai lá, tira o lixo.
Tudo ela tem que estar controlando. Eu já tive clientes que, pra ela, se o marido conseguisse fazer o filho dormir sem a presença dela, era um absurdo, ela ficava pé da vida. Porque como assim? Você conseguiu fazer ele dormir sem a minha presença? Sem ele estar comigo? Não, isso não é possível e etc. Mas na verdade, o medo dela era de ser descartada. O medo dela era de ser anulada. O medo dela era do abandono e da rejeição. Tudo isso por conta de feridas emocionais lá da infância que ainda não haviam sido tratadas. Entende, boss? E foi o que aconteceu aqui com Moisés. Moisés passava o tempo todo ali com aquele povo e etc, tentando resolver tudo e todos. E ele estava com um ponto cego. Por quê? Porque era tanta energia, tanta demanda, tanto BO para ele resolver, tanta gente, que ele não tinha tempo para pensar em como fazer uma gestão de tudo aquilo. Em qual era a melhor estratégia para ele ter um melhor resultado em relação a tudo aquilo. E uma pessoa vendo de fora, que não estava ocupado com aquela demanda, chegou e falou: isso não está bom. E Moisés foi humilde. Além de humilde, Moisés também foi flexível, que são duas características das pessoas de sucesso: humildade e flexibilidade. Humildade não é falta de dinheiro. Humildade não é uma vida escassa, pensamento escasso, emoções escassas. Humildade não é ser boazinha, coitadinha, vitimazinha. Sempre, falar baixinho. Não, isso não é ser humilde. Muitas vezes você está sendo muito mais manipuladora do que humilde. Muitas vezes as pessoas que agem dessa maneira, ela está muito mais manipulando uma situação do que sendo humilde de fato. Humilde é você aceitar ser discipulada. Humilde é você aceitar conselhos. Humilde é você não ser prepotente. Entende? Humilde é você baixar a guarda. Humilde é você reconhecer que mesmo aquele que não é líder como você, que não cuida de uma grande empresa como você, que não fatura tantos dígitos quanto você, por estar olhando de fora, ela pode estar enxergando um gap que você não está enxergando. Ela pode estar enxergando um erro no seu comportamento, na sua gestão, que você não está enxergando. E é por isso que se faz tão importante a presença de conselheiros, de mentores, de orientadores. Porque ela vai enxergar falhas que você não está enxergando, porque você está imersa nesses problemas. E aí eu quero deixar aqui um convite para você. Se você é empreendedora e está se sentindo sobrecarregada, perdida, sabe muito, é muito competente, mas está se sentindo esgotada emocionalmente e ao mesmo tempo não está conseguindo alcançar os resultados que você deseja, que você sabe que você merece alcançar, tá? E não consegue enxergar os pontos cegos, as falhas no seu negócio e já não está mais conseguindo sustentar todo esse peso, toda essa responsabilidade, toda essa gestão. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você preencher o formulário para mentoria terapêutica. A mentoria terapêutica é um processo terapêutico individual que eu desenvolvi para atender empreendedoras. Então fica aqui o meu convite, aqui embaixo está o link para você, aqui na descrição, tá? Então voltando aqui para a história de Moisés, me impressionou bastante ler essa história e perceber o quanto Moisés, além de humilde, ele foi também flexível, sem romper ou sem perder seus valores, seus princípios, sem desobedecer as ordens que Deus havia dado a ele. Claro que tudo que ele tinha de ideia, tudo que apresentavam a ele ia apresentar a Deus, perguntar a Deus se aquilo estava coerente, condizente com a promessa e o propósito que Deus tinha para a vida dele. Mas é muito interessante essa humildade, essa flexibilidade, sabe? Mostra de fato que Moisés não estava preocupado com ele estava preocupado primeiro com o que Deus tinha para aquele povo, com as ordens que Deus dava a ele, mas com o bem-estar daquelas pessoas. Porque quando nós estamos muito preocupadas conosco, com o nosso ego, com a nossa performance, a gente acaba sendo prepotente, a gente não aceita conselho, porque a gente acredita que a pessoa está invalidando a nossa capacidade, a nossa competência. E não é bem por aí, né? Na verdade, essa é toda uma confusão que é gerada por crenças limitantes e feridas emocionais. E aí eu coloquei aqui, né? Isso é o que acontece com muitas pessoas. Eu já sei, eu já faço, você não sabe como é que é, você não tá vivendo a mesma coisa que eu, você não tem uma empresa como eu tenho, você não tem a vida como a minha, então já que você não tem nada disso, você fica aí. E é muito interessante, durante a minha formação em coach, isso foi uma das coisas que foi muito falada, porque as pessoas têm aquela crença, né? Como que eu vou ser coach de um grande empreendedor se eu ainda não faturo os bilhões que ele fatura? Como que eu vou ser coach de um médico, por exemplo, se eu nunca entrei numa sala de cirurgia, se eu nunca entrei num consultório, se eu nunca atuei na área da medicina? E não tem isso.
Não tem disso. Você é um coach, é um mentor, é um conselheiro que ajuda a pessoa, que sabe como conduzir essa pessoa do estado atual até o estado que ela deseja, até o objetivo que ela deseja alcançar. Isso não significa que você precisa ter os mesmos resultados que ela, a mesma carreira que ela, enfim, o mesmo objetivo que ela. O importante é que o profissional, um mentor, um coach, um orientador, um conselheiro, consiga guiar essa pessoa nesse processo, ajudando essa pessoa a se livrar de crenças limitantes, enfim, de pensamentos, de bloqueios emocionais que impedem ela de alcançar o objetivo que ela deseja. E do mais, esse é o objetivo dele, ajudar o seu cliente a alcançar o objetivo, o resultado que ele deseja. E não ser o profissional na mesma área, sabe? E muitas pessoas, por não entenderem isso, acabam se limitando demais. Só aceitam orientação, conselho de pessoas que estão na mesma profissão ou na mesma trajetória que ele, e muitas vezes ele não encontra essas pessoas, porque essas pessoas estão, enfim, ocupadas com seus afazeres, com seus negócios e etc. E ela acaba ficando paralisada, tá? Então, este é o episódio do Rompa o Ciclo de hoje. Rompa o ciclo da prepotência. Muitas mulheres cristãs estão disfarçando a prepotência de não, porque eu sou cristã, então eu não posso, a não ser que seja algo que seja revelado de um profeta, da minha pastora, de não sei o quê, de uma irmã do coque. Eu não... Toma cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso, porque aqui não fala que o sogro de Moisés era um pastor, um profeta, um obreiro, nada disso. Ele era um homem comum. E aqui até faz menção que o sogro de Moisés fala sobre o seu Deus e etc, o nosso Deus. Mas assim, toma cuidado. Eu não tô falando pra você ir lá e pegar conselho com um macumbeiro. Não, não é isso. Mas você tá entendendo o que eu estou dizendo, né? Se a pessoa tem valores e princípios alinhados aos seus e tá te dando um conselho, uma orientação que não estão ferindo os seus valores, os seus princípios, ou te levando a uma conduta errada, pecaminosa, por que você não vai ouvir? Por que você não vai avaliar? Por que você não vai captar e não vai levar em oração a Deus? Perguntar a Deus, é isso aqui mesmo? Confere isso daqui, tá? Mas muitas pessoas nem permitem que isso aconteça. É tanta inflexibilidade, é tanta prepotência que ela já cria um escudo de proteção, bloqueando toda e qualquer orientação, todo e qualquer conselho. Fica esse alerta aí pra você. Rompa o ciclo da prepotência. Te vejo no próximo Rompa o Ciclo, boss.